Olá pessoal, me chamo Diogo Barros, sou criador aqui do canal Manual do Corpo Humano e venho através deste vídeo, que vai ser também um sequencial de vídeos sobre cardiologia, falar sobre coração e sistema cardiovascular. Nesse primeiro vídeo, eu vou trazer alguns elementos que nós identificamos nessa máquina, nessa bomba contrátil propulsora, chamada coração. Aqui nós conseguimos ver um coração ampliado várias vezes, é um coração em uma forma de um coração humano, onde eu consigo perceber que ele tem vasos sanguíneos que se relacionam com ele, chegando ou saindo, que ele tem uma estrutura bem típica, onde ele é pontiagudo na parte da frente e na parte posterior ele apresenta uma área mais achatada, dando aqui um aspecto de uma base. Então, o nome dessas duas áreas leva justamente essas características. Aqui eu tenho uma base que vai sustentar, que vai segurar o coração. E aqui na frente eu tenho um ápice cardíaco, que é essa parte mais afunilada. Base vem também do processo de sustentação. Como assim? O coração humano ele fica no peito, no centro, em uma área chamada mediastino. É uma área que fica ali entre os dois pulmões. Nesta área que nós chamamos de mediastino, o coração é abrigado entre esses pulmões. Inclusive, o pulmão esquerdo ele acaba sendo um pouco menor em comparação ao pulmão direito, justamente porque ele vai abrigar uma parte desse coração, no caso, o ápice cardíaco. Então, no pulmão esquerdo, que é bilobar, nós vamos encontrar uma incisura chamada incisura cardíaca, ou seja, é um espaço doado para abrigar parte do coração. Esse fato justifica nós sentirmos o coração bater um pouco mais forte do lado esquerdo do que do lado direito. E aí muita gente erroneamente associa a posição do coração à esquerda do que uma posição central cardíaca. Então o coração, nesse mediastino, é recoberto por um saco chamado pericárdio, onde se nós removêssemos esse pericárdio, esse coração não cairia. Por quê? Porque ele é sustentado por esses vasos aqui, que são chamados vasos da base. Então, esses vasos cardíacos vão ali fixar o coração nesse mediastino. Então, o coração, se tirássemos o saco que envolve ele aqui, nós poderíamos manipulá-lo, mas ele não se deslocaria tanto porque os vasos estão segurando ele na região chamada de base. E por isso, base cardíaca. Nós percebemos que estruturalmente esse coração ele vai ter alguns vasos que nessa peça nós percebemos diferenças de coloração. Peças azuladas, peças avermelhadas, e eu vou discutir com vocês nesse primeiro vídeo esses vasos sanguíneos. Por que é que alguns livros, por que é que algumas peças anatômicas trazem ele com essas colorações? Porque se existem vasos que são responsáveis por transportar uma quantidade maior de oxigênio e, consequentemente, de células sanguíneas vermelhas. E aí eles acabam tendo uma característica de transportar um sangue mais avermelhado. E outros vasos sanguíneos que têm uma característica oposta, ou seja, transporte de sangue com menos quantidade de células sanguíneas vermelhas. Então isso quer dizer que se eu fizer uma separação destes vasos aqui, desta peça cardíaca, eu percebo que aqui em cima, se ligando a uma região que nós vamos nomear mais à frente de átrio direito, nós temos um vaso que chega, e é um vaso azulado. Justamente por isso, não é que o vaso seja azul, mas para demonstrar a composição sanguínea. O sangue que chega a esse átrio direito, ele é um sangue que tem uma pobreza de oxigênio e uma riqueza de gás carbônico. E é essa pobreza de oxigênio que vai dar característica ao sangue de ter uma coloração menos avermelhada.
O nome deste vaso sanguíneo aqui é chamado veia cava superior. Da mesma forma que eu tenho uma veia cava superior, eu também tenho uma veia cava inferior. As duas levam sangue ao átrio direito. Prestem atenção porque nessa peça, nessa região posterior, eu ainda consigo perceber. Existem 3 vasos sanguíneos que vão conduzir sangue até o átrio direito. São eles a veia cava superior, a veia cava inferior e o seio coronário, que são vasos que estão trazendo o sangue irrigado do próprio coração. Então, o átrio direito ele vai ter essa característica de receber um sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Já o átrio esquerdo vai receber sangue por meio dessas veias, que nós vamos nomeá-las de veias pulmonares. Perceba que eu tenho 2 chegando do pulmão esquerdo e 2 chegando do pulmão direito. Estas veias pulmonares nessa peça são marcadas pela cor vermelha. Isso quer dizer que nós temos aqui sangue com uma característica diferente do sangue que passava pela veia cava superior e inferior. Aqui eu tenho um sangue rico em oxigênio e um sangue pobre em gás carbônico. Então isso acaba dando a característica ao sangue de ser mais avermelhada e não ao vaso. Então esses vasos estão chegando no átrio esquerdo. Então os vasos que trazem sangue ao átrio esquerdo são veias pulmonares. Os vasos que levam sangue ao átrio direito são veia cava superior, veia cava inferior e seio coronário. É muito importante que nós saibamos que as veias elas têm uma característica diferente das nossas artérias. Nossas veias elas têm a característica de se confluir, ou seja, veias menores se unem para formar veias de maior calibre. Já as artérias têm a característica de se ramificar, ou seja, artérias de maior calibre vão se ramificando em artérias cada vez menores. Isso quer dizer que essa veia cava superior ela vai ser resultado de uma afluência, de uma reunião de várias veias. São elas: veia jugular esquerda, veia jugular direita, veia subclávia direita, veia subclávia esquerda. A veia subclávia direita se une com a veia jugular direita para formar a veia braquiocefálica direita. A veia jugular esquerda se une com a veia subclávia esquerda para formar a veia subclávia esquerda. A veia braquiocefálica esquerda. A veia braquiocefálica esquerda se une com a veia braquiocefálica direita para formar a veia cava superior. Então isso quer dizer que a veia cava superior é o resultado da reunião de outras veias, todas elas sendo direcionadas ao nosso átrio direito. As nossas artérias, elas têm uma característica de se ramificar. E aqui eu colocarei uma artéria que sairá do ventrículo direito em direção aos pulmões. Essa artéria aqui que sai do ventrículo direito em direção aos pulmões é chamada artéria do tronco pulmonar. Isso quer dizer que a artéria do tronco pulmonar ela vai se ramificar. Nesse caso aqui eu vou perceber uma bifurcação dela, ela vai se ramificar, vai formar 2 ramos, e cada ramo desse vai ter um nome diferente. Então, a artéria do tronco pulmonar vai dar origem à artéria pulmonar direita e à artéria pulmonar esquerda. E assim consecutivamente. A artéria pulmonar direita se ramificará em 3 ramos, onde eu vou ter cada um ramo desse uma artéria lobar, superior, média e inferior. E a artéria pulmonar esquerda se ramificará em 2 ramos, ou seja, ela vai se bifurcar, formando uma artéria lobar superior e uma artéria lobar inferior. Por quê? Porque o pulmão direito geralmente é trilobar, tem 3 lobos, e o pulmão esquerdo ele é bilobar, ele tem 2 lobos.
E cada artéria dessa se ramificará em direção a um lobo desse. Ao chegar no lobo, essas artérias continuam se ramificando e diminuindo cada vez mais de calibre. Então, de artéria lobar, nós vamos ter as artérias segmentares até formar o capilar alveolar, onde o sangue ele vai fazer hematose, vai ser formado todo o sistema de vênulas até chegar aqui nas veias pulmonares. Então, são 4 veias pulmonares, duas chegam do pulmão esquerdo e 2 chegam do pulmão direito. A artéria aorta também tem ramificações. E aí percebam que a artéria aorta ela vai sair do ventrículo esquerdo e vai em direção a todo o corpo, ou seja, ela vai se ramificar. A artéria aorta ela tem uma porção ascendente, ela tem um arco, ela tem uma porção descendente. E da artéria aorta partem vários ramos arteriais. Nós temos 4 principais ramos aqui. 3 saindo diretamente da artéria aorta. Mas lembrem-se, pode acontecer variação anatômica. Pode acontecer que um indivíduo saiam 4 ramos diretamente da artéria aorta. Aqui eu vou perceber que saindo da artéria aorta eu vou ter uma artéria braquiocefálica, eu vou ter uma artéria subclávia esquerda. Depois da braquiocefálica, ela se ramificará em 2 outras. Essa da ponta, da periferia, é a artéria subclávia direita. Então, a artéria subclávia direita geralmente sai de uma artéria braquiocefálica, a artéria subclávia esquerda sai da aorta. Saindo também da aorta, eu tenho uma artéria carótida comum esquerda, e saindo do tronco braquiocefálico, eu tenho uma artéria carótida comum direita. Então, eu tenho 4 pontas de ramos arteriais. 2 periféricas, que são as artérias subclávias direita e esquerda, e 2 centrais, que são as artérias carótidas comuns direita e esquerda. A artéria aorta continua aqui depois do arco, na porção descendente, ramificando-se até a porção final do nosso abdômen. Então, a artéria aorta torácica, abdominal, e ela continua fazendo suas ramificações, que eu trarei para vocês em um próximo vídeo. Saindo da base da artéria aorta, eu tenho também 2 outras ramificações, que são as artérias coronárias, direita e esquerda, que também trarei um vídeo em detalhes mostrando toda a ramificação das coronarianas, artérias e todas as afluências coronarianas, veias. Então, pessoal, os objetivos desse primeiro vídeo foi trazer conceito de base, ápice, localização cardíaca, trazer conceito de vasos que chegam ao coração, veias, no caso, chegam ao átrio direito, veia cava superior, veia cava inferior e seio coronário, chegam ao átrio esquerdo, todas as 4 veias pulmonares. Sai do ventrículo direito a artéria aorta, e sai do ventrículo direito sai a artéria do tronco pulmonar, e do ventrículo esquerdo sai então a artéria aorta. E mostrei algumas ramificações arteriais e algumas afluências venosas. Vamos continuar nos próximos vídeos detalhando a morfologia cardíaca. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente. Isso me ajuda e me incentiva a trazer mais vídeos aqui para vocês no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.